Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, o capítulo é o 7, por favor. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Se você está lá, por favor, diga amém. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero usar como tema da minha pregação nesta manhã: 2 homens, 2 casas e uma queda. Você pode repetir algo comigo dizendo assim: 2 homens, 2 casas e uma queda. Diga comigo: e uma queda. Por favor, diga novamente: uma queda. A casa caracteriza a família. A família é o núcleo da existência. A vida na terra veio por fonte da criação divina, que mantém o projeto da mentalidade, do coração e da essência da própria criação na família. Antes que Deus seja Deus, o Santo, o Todo-Poderoso, o Excelso, o Supremo, o Divino e Maravilhoso, Ele é família. Não precisa ser um cristão evangélico para saber que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é o Espírito Santo. Se Ele é Pai e tem um Filho, além de ser Deus ou antes de Deus se tornar, Ele sempre foi família em si mesmo. A família é a essência de Deus. A família é onde Deus está, é onde Deus mora, é onde Deus se manifesta, é onde Deus se anima. Deus se anima no homem, Deus se anima na mulher, Deus se anima nos seus filhos, Deus se anima nesse núcleo. É ali que Deus se move, se manifesta. É dali que sai e dali que volta. É ali que entra todos os propósitos e objetivos de Deus. Uma casa precisa estar firmada em Deus para ter razão de subsistência. Quando uma casa não tem Deus, ela não tem paz. Quando uma casa não tem Deus, ela não tem amor. Quando uma casa não tem Deus, ela não tem carinho, não tem partilha. Ela lamentavelmente não tem paz. Essa casa pode ser muito bela, pode ter 1000 metros quadrados, pode ter vários cômodos, pode ter 4 automóveis na garagem, pode ter um cardápio invejável a cada refeição. Essa casa pode ter muito recurso, essa casa pode ter muitos filhos, essa casa pode ter muitas roupas no guarda-roupas, pode ter 300 pares de sapatos. Essa casa pode ter tudo, mas nada do tudo que tem se torna alguma coisa quando falta Deus. Porque quando Deus está nessa casa tem fidelidade. Quando Deus está nessa casa tem justiça. Quando Deus está nessa casa tem amor. Quando Deus está nessa casa tem perdão. Quando Deus está nessa casa, marido e mulher caminham em sujeição e consideração um ao outro, sem palavras agressivas, de palavrões ou lembranças terríveis de um passado que já se apagou. Quando Deus está nessa casa, os filhos estão em sujeição. Essa situação de comparar o estar bem com a vida, com a casa, é eminente no meio da sociedade. Agora, pois então, lembrem comigo, quando alguma coisa dá errado para alguém, quando alguma coisa não deu certo para alguém, quando alguém se separou,
quando alguém foi à bancarrota nos seus negócios, quando alguém bateu o carro, quando alguém morreu, o que é que o dito popular diz? A casa. Quando alguma coisa não vai certo, quando alguma coisa não vai bem, quando tudo de ruim, do pior se deu, aconteceu e consolidou, a gente costuma dizer um entre o outro, que na vida daquele a casa caiu, porque tudo converge para casa, ou tudo sai da casa, a saber, ou tudo vai para casa, ou tudo saiu da casa. Então a casa é uma característica, é um sinal, é um sinônimo de propósito, de provisão e de prosperidade. É por isso que muitas vezes, quando algo não vai bem, a colocação no dito popular é que a casa caiu. É onde no texto de Mateus 7 eu me deparo com 2 homens, 2 casas e uma queda. Jesus está falando aos seus discípulos, ele gera uma parábola, e a minha Bíblia coloca um título lá em cima dizendo que é a parábola dos 2 alicerces. É quando Jesus para ensinar, é quando Jesus para orientar, é quando Jesus para dizer. O que me toca é que ele diz a mesma coisa para os 2 homens. Ele não diz uma coisa para um homem e uma outra coisa para o outro. Ele diz a mesma coisa para os 2. É a mesma orientação, é a mesma direção, é a mesma visão e é o mesmo Deus. O que me toca é que ao falar com eles, ele sabe que um daqueles vai fazer contrário ao que ele disse, mas ele ensina da mesma forma aos 2. Quando Deus ensina da mesma forma a todos. Agora cabe a quem seguir o padrão conforme a perfeição do ensino que foi liberado. Os 2 homens ouviram a mesma coisa, e ao ouvir a mesma coisa, os 2 homens construíram suas casas. Olha, a Bíblia não entra em detalhe, mas as minhas meditações quero acreditar que ambos fizeram casas, se não parecidas, iguais, semelhante às casas do BNH. Não, BNH deixa, você não é desse tempo. Minha casa, minha vida. BNH, você não é desse tempo. Mas era o sistema bancário da Caixa Econômica, naquelas alturas dos anos 70, que financiava as casas. No entanto, as casas eram construídas em bairros iguaizinhas. Como a Caixa Econômica financiava aquela casa, quem comprava não tinha a opção de projetá-la, aceitava aquele projeto, as casas eram iguais. Talvez esses homens tenham comprado casas no BNH, e as suas casas eram iguais. Então quando eu passava no bairro que eu via ali, as casinhas do BNH, elas tudo igualzinhas. Casas iguais, mas famílias diferentes. Então talvez os 2 olharam e pensaram: fizemos nossas coisas iguais. Elas eram bonitas por fora, elas eram bem edificadas, elas eram aparentemente bem estruturadas. Só havia uma diferença aqui entre os 2 homens que tinham as suas 2 casas, é que uma ia cair e a outra ia ficar de pé. Às vezes tem casas que aparentam muita paz, que aparentam muita sobriedade, que aparentam muita unidade, mas que não estão com o alicerce firmado no local onde deveriam. Elas vão cair. E quando elas caem, nós nos surpreendemos, porque a aparência delas era de quem estava muito firme, pela beleza do que está por fora, mas não pela essência do que deve estar por dentro. Aqueles homens construíram 2 casas, iguaizinhas, belas, perfeitas, e no padrão daquilo que se imaginava ser o melhor. Só que eram 2 homens, 2 casas e uma queda. Um entre os 2 não tinha firmado a sua casa aonde era necessário, não somente para ela ser bonita, mas sobretudo para ela ficar de pé. Não adianta você ficar apresentando casa bonita se você não tem alicerce para manter ela de pé. Acorda, porque a boca do Senhor assim está dizendo:
Não adianta ficar apresentando casa bonita se tu não tem estrutura para manter essa casa de pé. Eu já li o texto e o final da história vocês já conhecem. Eu só estou trazendo ensinamentos em cima do contexto para edificação nossa. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Há também nesse texto 2 ensinos, mas só um aprendizado. Ele ensina para os 2, só um aprendeu. Por que um aprendeu e o outro não aprendeu? É porque um aceitou e o outro desconsiderou. Quando o ensino vem, ele vem para toda a igreja, mas o aprendizado é para quem? O aprendizado segundo o padrão cristão e não lá do colégio fala o irmão João depois. Mas segundo o padrão cristão, o aprendizado vem pela prática. Perceba o que diz a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. O aprendizado na vida cristã não vem pelo que eu entendo, vem pelo que eu faço com aquilo que eu entendi. Então ele chamou os 2, ele falou: vocês fazem as suas casas. Ô João, Pedro, se tem algum João Pedro aqui, desculpa. Vocês vão edificar a casa de vocês. Ai, está aqui, mestre, o modelo, gostei, bonitinha, bacana. Só cuidado, na rocha é uma coisa, na areia é outra. Na rocha funciona assim, e na areia funciona assim. Sai os 2 para edificar a casa. Um vai e o outro vai mas aos 2 foi dito o que era melhor. Não foi dito para um, vai lá e coloca na areia, e foi dito para o outro, vai lá e coloca na rocha. Foi dito para os 2 o que era o pior e o que era o melhor. Agora eu recebo, aprendo e pratico. Sim ou não. Muitas vezes somos enganados, porque dá para edificar a casa sobre areia. Dá. Você levanta e ela se mantém de pé. Dá, irmão. Só tem um porém: de pé até a primeira tempestade. E as tempestades elas virão. E as tempestades elas têm algumas características, a saber, uma delas, que não vou me ater a isso, mas preciso comentar. Elas são sempre inesperadas. Diga comigo, inesperadas. Porque não dá para confiar mais em previsão, né, irmãos? Alguém me abordou semana passada e disse: não, tem que cancelar o batismo, vai cair granizo, vai cair o raio cósmico, vai no não sei o que, eu não sei o que. Eu falei: não, mas calma, não. Tá, cancela. Ontem, meu irmão, olha aí como é que está o tempo aí, meu irmão. Eu respeito a previsão, mas eu quero informar uma coisa para você: quem manda é Deus, quem manda é Deus. Eu só queria abrir esse parênteses só para isso. Quanto à casa, podemos edificá-la na areia. Ela vai levantar e vai se manter de pé até a primeira tempestade. Os 2 escutaram a mesma coisa. Um foi prudente e o outro foi insensato. Eu considero uma insensatez, para não dizer burrice, de alguém que ouve algo que é totalmente certo e faz tudo aquilo que é errado em torno do certo que tem recebido. É uma loucura, é insano. É insano você saber que dentro daquela garrafa de coca tem meio litro de veneno, e alguém entrega para você e diz: a embalagem é de coca, mas o conteúdo é de veneno, e você tomar o veneno para morrer. É insano, é incoerente. Eu já não sei, não consigo encontrar um adjetivo. Eu não consigo encontrar um adjetivo que justifique a sua casa caindo, você de frente para a rocha e continuando cismando e querer manter essa casa na areia. A tempestade vai vir e a casa vai cair. O que me toca é que a tempestade não escolhe a casa que escolheu a areia. Agora a tempestade vem e derruba a casa. Porque quando a tempestade vem, também vem para os 2, não vem só para um. Quando a tempestade ela vem para os 2. A tempestade não veio só para o insensato e não veio só para o prudente, veio para os 2. A diferença é qual deles havia edificado a casa, na rocha ou areia.
tempestade não é só tua, não. Não é porque a casa do outro não caiu, que o outro não está debaixo da tempestade que é a mesma, que a tua. Porque às vezes tu pensa que o problema é só teu, que a dificuldade é só tua, que a injustiça é só contigo, que o ataque é só contigo, que a enfermidade é só na tua família. Não, bate na casa de todo mundo. Pastor, qual é a diferença? O alicerce. A diferença não é a casa, meu amigo. A diferença é o alicerce. Sou pastor, me relaciono com 1 milhão de pessoas, vou em coberturas que parecem barraco, e vou em barraco que parecem coberturas. Qual é a diferença, pastor Toninho? O alicerce. Às vezes eu entro em casas que, meu Deus, esses dias eu fui na casa de alguém, e alguém estava constrangido de botar alguma coisa para nós comer. Eu falei, não pode botar que eu como. Mas pastor Toninho, bota que eu como. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fazer uma farofa só na base de um pouquinho de azeite e açúcar. Eu estou acostumado com esse tipo de farofa com a banana, mas nem a banana a pessoa tinha. Aí matou ali uma farinhazinha ali, botou com azeitezinho ali, botou uma suquinha e juclim, foi uma benção. Foi uma benção, estou sendo honesto, foi uma benção. Saí dali feliz da vida. Não muito obstante, cheguei numa cobertura. Na hora que botaram a comida na mesa, eu quase com meus olhinhos caiu no prato. Mas eu não saí de lá muito feliz. Porque naquele semi-barraco, não chegava a ser, mas parecia. Tinha um alicerce. Mas naquela cobertura, não. A tempestade bate para os dois, sabe? A tempestade não bate só para um. Qual tem sido o alicerce? 2 homens, 2 casas e uma queda. Você sabe por quê esses homens, ou um entre eles, teve tanta dificuldade de edificar a casa sobre a rocha? Pergunta aí, por quê, pastor Toninho? Isso, eu me sinto o professor Raimundo. Pergunta de novo, por quê, pastor Toninho? Vou te contar, irmão. Sabe por quê, Deda? Porque edificar uma casa sobre areia é mais fácil. Bota a pazinha ali, areia leve, que o buraquinho joga para fora. Mais fácil, irmão. Na areia não dá muito trabalho. A areia é mole. Tudo que tu quer, cabra, é moleza. Tu não quer fazer muito esforço. Então deixa que o smartphone crie o teu filho, cabra. Não faz muito esforço não, mas vai cair. Deixa. Deixa que o professor cuida da tua menina, cabra. Ah lá, larga pro professor. Não vai tu educar a tua menina não. Daqui a pouco o professor faz coisa que não deve, a casa vai cair. Deixa, querido, deixa tu achar que o dinheiro que tu tem na tua conta resolve tudo quanto é coisa. Enche todo mundo de presente, não tem afetividade, não tem conversa, não tem carinho, não tem partilha. Vai dando dinheiro, vai dando as coisas, tua casa vai cair. Porque é na moleza da areia que nós queremos edificar, né? Não dá muito trabalho, né? É, claro. Não, pastor, deixa. É só o bonequinho. Ah, o bonequinho. Ah, tá. Tá bom, então deixa o bonequinho criar teus filhos, então. Que lá, quando ele for adulto, vai ter um boneco dentro de casa. Tua casa vai cair. A gente quer ir na moleza. Pastor, por que da dificuldade, então, de edificar a casa sobre a rocha? Não, porque na rocha é dureza. Na rocha dá trabalho. Eu não conheço muito de obra, confesso, mas o mínimo para fazer comentário. Primeiro, para encontrar a rocha, como é que faz? Tem que cavar profundo. Tem que ir no fundo, no profundo, para encontrar essa rocha. Geralmente solos que abrigam rochas são duros. Então, além de cavar longo, tem que cavar no solo duro para encontrar a rocha. É porque tu é muito duro. Então... Oh meu Deus, eu acho que eu estou estragando o almoço de alguém, mas eu vou dar ali. Tu é duro, tem que cavar profundo. É que edificar a casa na rocha dá trabalho, querido. É dureza, tem que suar, força e esforço. Primeiro é uma terra dura.
E depois é uma rocha profunda. Porque não é só encarar uma terra dura, um solo duro, mas é ter ânimo e força para perseverar, entendendo que ao final do projeto vai alcançar a rocha. É crescer primeiro para baixo e depois para cima. Essa terrível mania humana de querer aparecer. Essa terrível mania humana de querer aparecer. De querer sempre se mostrar o tal, o maioral e tudo aquilo. De tentar provar para alguém o que não precisa. Porque você não precisa provar nada para alguém. Você precisa provar algo para a tempestade. É para a tempestade que você precisa provar. Na hora que ela bater contra a tua casa, ela diz: não, mas aqui não dá. Na hora que a enfermidade bater na tua casa, ela vai dizer: aqui não dá. Na hora que o divórcio bater na tua casa, aqui não dá. Na hora que, meu Deus, na hora que as drogas baterem na tua casa, elas vão dizer: aqui não dá, aqui tem resistência, aqui tem rocha, aqui tem firmeza, aqui não dá. Na vida dessa igreja, não dá para o pecado, não dá para a mentira, não dá para a enfermidade, aqui não dá para os obras do inimigo, porque Deus tem firmado a nossa casa. Quem crê, aplaude e glorifica. Deus tem firmado a nossa casa. Quem crê, aplaude e glorifica. Não tem aquela conquista que você tem, e quando você conquista aquilo, você está hiper, mega, power fadigado. Aí você pensa: apesar de todo o cansaço, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a luta, eu estou feliz, deu certo. Passa trabalho que vai dar certo. Está passando trabalho com teus filhos, né? Vai dar certo. Como é que tu sabe, pastor Toninho? Não, porque eu dei trabalho com meus pais e deu melhor do que eles imaginavam. Eu vou dizer uma coisa para você, tá? Eles não tinham a casa deles, pelo qual eu morava, no mesmo local que a tua estava. A casa dos meus pais não estava na rocha, estava na areia. Eu sou filho da casa que caiu. A casa dos meus pais caiu. Da noite para o dia, a mãe daquela casa e a mulher daquele homem se enforcou. A casa caiu. Não tinha rocha. Ainda assim deu certo. Eu fico imaginando os seus filhos, né? A casa está de pé, o que é que vai ser deles? Ei, quem tem glória para dar aqui? Quem tem glória para dar aqui? O que é que vai ser deles? Mas tens que entender que tu vai precisar passar trabalho. Tu tens que entender que tu vai cavar um solo duro para encontrar uma rocha firme. Eu vou repetir. Tu vai cavar um solo duro para encontrar uma rocha firme. Abre mão da areia. Não vai pelo caminho da moleza. Vai pelo caminho da dificuldade. Vai pelo caminho do trabalho. Não venha com essa de crente mimimi. Arregaça as mangas. Vamos para frente. Vamos trabalhar. Vamos conquistar. Vamos fazer. Vamos realizar. A tempestade não vai dominar nossa casa. A tempestade não vai dominar nossos negócios. A tempestade não vai dominar nossa família. E a tempestade não vai dominar a igreja. Deus é poderoso. Começou uma boa obra e vai fazer ela completa. Eu posso ver um homem forte nesse lugar. É isso, igreja. É quando, pois então, o versículo 25 diz: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram com ímpeto, diz a minha tradução, contra aquela casa, não caiu, porque estava firmada, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e bateu contra aquela casa, sim ou não? Bateu contra aquela casa, sim ou não? Não somente isso, tá? Bateu com ímpeto, a minha tradução. Pastor, o que é que significa ímpeto? Significa força. Opa, tem alguém ligado na minha pregação, fico feliz com isso. Bateu com força, bateu com ímpeto.
A fúria da tempestade contra a tua casa é com força. Quando a tempestade vem contra a tua casa, ela vem para derrubar, meu amigo. Se você está pensando que a tempestade vem na tua casa só para fazer voar telha, tu estás enganado, hein? A tempestade não vem contra a tua casa só para fazer voar telha, hein? A tempestade vem contra a tua casa para derrubar. Tu fica atento qual é o alicerce da tua casa. Não vem para jogar telhinha para cima não, meu amigo. Não vem para bater persiana não, meu. Persiana, como é o nome daquilo? Janela, pronto. Não vem para bater janela, querido. Não vem somente para bater as portas. Vem para derrubar a casa. Mas eu estou diante de pessoas que estão firmando suas casas no alicerce, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou falar uma coisa para você com bastante alegria, tá? Vou falar para ti, eu estou alegre, vou falar para ti com bastante alegria. A tempestade na tua casa vai passar vergonha. Não, vou repetir para dar um... A tempestade na tua casa, ela vai passar vergonha. Ela pode vir porque nós estamos na rocha, a rocha é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A tempestade vai passar vergonha. Amado, o que interessa é o alicerce. Não são as paredes. Pastor, mas a minha tempestade passou na minha casa, levou as telhas tudo. Mas a casa do vizinho caiu. Às vezes tu está chorando pelas telhas e tu não olha para o lado, a casa está caída. As telhas voaram, querido. Nós compramos outra, vamos no Morro da Fumaça, compramos outra em barro ali baratinho. Cobrimos e pronto. Se não dá, catemos o mato. Eu chamo de palha em cima. Não chove a dos índios, não vai chover a nossa também. Pode voar telha, mas a tua casa não vai cair. Amém. Não te atém nas telhas, querido. Te atém no alicerce. Não te atém naquilo que aparece. Te atém naquilo que não aparece. Te atém, querido, nas coisas invisíveis e não nas visíveis. Porque as visíveis são temporais e as invisíveis elas são eternas. A eternidade está na vida e no coração de todos aqueles que têm Jesus Cristo como rocha inabalável. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos. Nossa, chuva, rio e vento. Irmão, pensa agora comigo aqui. Dá uma pensada. Chuva. Pensa a chuva, não é aquela que era para dar ontem, graças a Deus não deu. Mas pensa naquela chuva que deu lá algumas semanas atrás ali. Naquele volume d'água. Pensou, né? Pois é. Já inundou um monte de lugar. Agora pensa, além daquela chuva, os rios. Pensa um rio sustentado pela chuva correndo contra a tua casa. Um rio. Presta atenção no que eu estou falando. Um rio. Eu não estou falando de um córrego. Eu estou falando de um rio. Eu não estou falando da água que corre na beira da calçada que a boca de lobo consome. Eu estou falando de um rio. Chuva, rio. Tá bom para você não? Vou dar o microfone para esse homem. Mas pode participar, estamos na bênção. É isso aí mesmo, fala o que tu quiser, fala o que tiver no coração. Tu tem liberdade. Aonde está o Espírito Santo de Deus, ali é a liberdade. Eu quero de gente assim, eu quero gente ligada na palavra, participando. Ele está ligado, ele está focado, está aprendendo. É homem prudente, a casa dele não vai cair. É homem prudente. A casa dele não vai cair. A casa dele não vai cair, mas contra a casa dele vai vir chuva. Contra a casa dele vai vir rio. E contra a casa dele vai vir vento. Chuva, rio e vento. Pensa. Para de pensar na galinha e pensa um pouquinho agora aqui. Chuva, rio e vento. Olha a fúria do inferno contra a tua casa. E tu ainda está pensando em manter essa casa na areia? Ficasse louca? Tu ficou louco, homem? Tu está louca, mulher? Nós temos que colocar essa casa sobre a rocha, sobre os fundamentos que Cristo tem, fundamentos da honestidade, da verdade, fundamentos da integridade, fundamentos da transformação de caráter, fundamentos da santidade, a saber, da oração, da meditação bíblica, do jejum, das súplicas, das adorações. A tempestade está te avisando quando ela vem.
Eu disse no meio da pregação que elas geralmente são inesperadas. Agora não. Agora o tal coisa dos coutinhos lá está avisando quando vem. Mas antes que ela venha, o teu Cristo te informa: firma a tua casa sobre a rocha. Ah, está na areia? Ah, está achando que a tempestade não vem, né? Vai dar nada. Palavras de pastor. Ele é fanático. Ele está tentando nos convencer do que não sei o que, querido. Eu tentando te convencer? Quem sou eu para te convencer? Eu. Se Deus não fizer uma obra na tua vida, ninguém faz. Eu só sou boca de Deus, eu não convenço ninguém. Se Deus não fizer, ninguém faz. Se não fosse Deus que tivesse feito aqui, ninguém mais faria. Mas uma coisa tu não pode reclamar: tu foi avisado. Uma coisa tu não pode reclamar, minha amiga: tu foi avisada. Ninguém pode sair daqui dizendo que não é avisado nessa casa. Nessa casa o evangelho é pregado purinho, 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 sem fonte de rodeios, sem estar pautado em intelectualidade, apesar da inteligência que na boca de alguém há. O que vale é a sinceridade no coração. O que vale é o testemunho vivo. E o que vale é uma casa firmada sobre a rocha. Eu não quero saber da tempestade. Eu quero saber onde é que a casa está firmada. E a tua casa, ela não vai cair. Diga comigo com força. Diga assim: pastor Toninho. Não, eu não escutei. Pastor Toninho, eu declaro que a minha casa não vai cair. Versículo 26 de Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correr o rio, assoprar o vento, combateram contra a casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Sabe o que me chama a atenção, Andréia? É que ele fala que a chuva, o vento e os rios vão vir primeiro contra a casa que está edificada na rocha. Depois é que vem sobre a casa edificada sobre a areia. É por isso que muitas vezes quem está com a casa, é por isso que muitas vezes o vizinho da areia acha que não vai dar nada. Porque isso aí já veio sobre o vizinho da rocha e a casa não caiu. Então o vizinho da areia vê aquela tempestade, e ela veio a primeira vez, bateu nas duas e não caiu nenhuma. Então ele pensa: bobo, cavou na terra dura, foi atrás da rocha, passou um trabalho louco, eu fiquei de boa. Tempestade veio, ficou menor dor de pé. Bobo. Estão te tirando para bobo, né? Paraste de beber, paraste disso, paraste daquilo. Estás levando a vidinha reta, né? Estão te tirando para bobo. Não dá nada. Veio a tempestade, a minha está de pé, a dele está de pé. Não, eu fico na areia. Para que eu vou fazer força? Vou fazer o que numa igreja? Vou fazer o que com essa história de adoração? Perceba os detalhes simples, mas que fazem uma diferença no discernimento do texto. Primeiro, essa tempestade vem contra a casa do prudente. Primeiro ela está com o prudente. Por quê, pastor Toninho? Porque ela não tem pressa para derrubar a casa que está na areia. Ela não se apressa. Ela sabe que no momento que ela quiser derrubar, ela derruba. Ela quem? A tempestade. A tempestade tem pressa de derrubar quem está firme de pé. Não quem está mole e caído. Porque é aparentemente de pé, mas espiritualmente caído. Primeiro ela passou pela casa que estava na rocha. Ela não derrubou. E como ela não derrubou a casa que estava na rocha, senhora, então agora ela vai passar de novo. Porque ela tem que derrubar alguém. Não se contenta se não derrubar alguém. Precisa derrubar alguém. É por isso que ela volta. E aí agora ela volta.
E ela não encontra um prudente, ela encontra um insensato. Então essa casa agora vai cair. A tempestade vem e derruba aquela casa. E eles são vizinhos, construíram juntos, debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma orientação, debaixo do mesmo projeto. Um vai ficar de pé, outro vai cair. Então ali estão juntos, estão vizinhos, e debaixo da mesma tempestade. Agora essa tempestade volta pela segunda vez. Diga comigo, segunda vez. Por favor, diga novamente, segunda vez. Ela bate pela segunda vez na casa do prudente, ela fica de pé. Ela bate pela primeira vez na casa do imprudente, ela cai. Você entendeu meu raciocínio, sim ou não? Sim. Vou repetir. Ela vem pela segunda vez. Ela bate pela segunda vez na casa do prudente e ela se mantém de pé. Ela bate pela primeira vez na casa do insensato e ela já cai. Perceba já a diferença entre uma casa e outra aqui. É a segunda vez que ela vem. Na primeira vez ela, com ímpeto, não deu nada na casa do prudente, nem do insensato. Ela vem pela segunda vez, bate pela segunda vez, e agora derruba um, e o outro se mantém de pé. Eu preciso ser honesto em algo, fazendo-os maduros em tudo. Não é porque a casa da gente está na rocha que a tempestade não vem. Ela vem. A pergunta que cabe a resposta de cada um de vocês para vocês mesmos é: a sua casa vai cair? Ou a sua casa vai ficar de pé? Depende muito no que a sua casa está alicerçada. Eu vou encerrar minha pregação dizendo só uma coisa simples e profunda para você. As chuvas, elas vêm da onde, meu amigo? Isso, pode responder sem medo. A chuva vem da onde? Logo ela vem de cima. A chuva, ela vem do céu, ela vem de cima. Quando ela chegou na terra, ela regou os rios, e os rios vieram com ímpeto contra a casa. E aonde há chuva, há vento. E aonde há vento, nem sempre é chuva, mas aonde há chuva sempre há vento. Talvez a gente não percebe porque pela falta da intensidade do vento. Mas não tem chuva sem vento. Até tem vento sem chuva, mas não tem chuva sem vento. Então a chuva desce do céu e traz o vento. Tem tempestades que elas vêm na vida da gente, elas vêm do céu. E quando essa tempestade que vem pela chuva que do céu procede, vem sobre a sua casa, quando ela vem do céu, não do inferno, ela não vem para derrubar a sua casa. Ela vem para provar o seu alicerce. Porque o alicerce não basta somente ser construído, ele tem que ser provado, né? Então você vai ali constrói um alicerce, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém tal. Tem que ser provado. Tem que ser provado se realmente, desculpa a expressão, só quero me fazer entendido. Tem que ser provado se esse alicerce vai aguentar o tranco. Então às vezes a tempestade ela vem do céu, tá? É o próprio Deus, tá? Joga chuva, rega o rio, sopra o vento e bate com ímpeto na tua casa. É Deus colocando à prova o teu alicerce, vendo até onde tu vai, vendo se tu foi profundo nele mesmo, vendo se a tua vida realmente está na rocha. Agora a casa da areia é o diabo. Por quê, pastor Toninho? Porque é coisa da terra. O rio vem e bate para derrubar. Aí não é obra do céu, porque a chuva vem do céu, mas o rio está na terra. A chuva vem do céu, é obra de Deus, mas o rio está na terra, é obra do maligno. Aí o rio vem, pum, bate na casa da areia, cai. Aí não é prova, é maldição. Por quê? Porque sabia o que era certo e fez o que era errado. Porque sabia como fazer e fez o contrário do que sabia. Aí não é prova, aí é maldição. A primeira carta a Pedro, o apóstolo Pedro diz para os seus ouvintes, lá nas alturas dos versículos 7, 8,
de 1 Pedro 4, se eu não estou equivocado. Se eu estou equivocado, nem bota na tela, mas eu sei a palavra de cor. E o versículo diz: era melhor não ter conhecido do que, em tendo conhecido a palavra da verdade, retornar às velhas práticas, porque o tal se torna semelhante ao cão que volta para lamber do seu próprio vômito, e a porca que volta a morar no chiqueiro. Vocês conhecem a palavra, vocês têm sido orientados pela palavra, vocês procurem ver segundo esse padrão, porque era melhor não ter conhecido, que uma vez conhecendo, se desviar do caminho daquilo que se fez conhecido. Não era bom quando a gente conhecia. Quando a gente não conhecia a palavra, não era bom. Mas muito pior do que o bom que um dia não foi, é conhecer e não praticar o que é certo. Pensa nisso e viva melhor. A sua casa está edificada sobre a rocha. Você pode ficar de pé, por favor?